Você vai ouvir agora mais uma mensagem do Bola de Neve Church Maceió. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém, igreja. Olha que legal essa camisa. A gente colocou o farol no fundo, com um marzão de Maceió. Ficou linda. Linda, linda demais, tá? Então se você... Olha para quem está à tua direita aí. À tua direita. Esquerda não é de Deus, estou brincando. À tua direita. Essa pessoa vai te dar uma camisa dessa. Agora você precisa profetizar. Como você precisa receber. Você que olhou, agora você tem que falar qual é o tamanho da camisa para ela. Informa o tamanho da camisa. É P, é G, GG. Pronto. Melhor, agora essa pessoa que vai te dar a camisa, ela vai te perguntar: é a preta ou a branca? Porque tem preta e branca lá, tá? Então passa lá no final do culto. Já tem essa camisa, Thiago? Você já tem essa camisa? Olha que legal. Vendemos uma camisa da igreja. Aleluia! Aplauda Jesus. Deus é tão bom e tão profético. Na verdade essa é P. Mas tá bom, qual que é a da Clara? É P, Clara? Ó, a Clara ganhou uma camisa da igreja. Aleluia! Tá vendo como Deus é bom? Sempre... Oi? Aleluia, fecha teus olhos aí, igreja. Sempre sobra pro Thiago, é sempre tu, né, Thiago? Thiago, eu já vendi umas 3 camisas pra tu assim, né? Pai querido e amado, debaixo dessa mesma atmosfera, nós continuamos aqui te adorando como povo, como escolhidos, como sacerdotes do Senhor. O Senhor é Deus e nós reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós estamos aqui para ouvir mais sobre o Senhor, para te conhecer mais, para conhecer mais o teu coração, para lembrarmos da tua palavra, porque em dias tão difíceis como nós temos vivido, aquilo que faz com que nós não andemos pelas nossas emoções é a tua palavra. A tua palavra sempre será a nossa âncora de fé. Por isso, em nome de Jesus, nessa hora, que todas as pessoas que estão aqui passando por um turbulhão emocional, todas as pessoas que nessa hora estão aqui passando por desertos, por momentos difíceis, que todo emocional, tudo aquilo que tem tentado impedir essas pessoas de avançarem, que tudo isso seja agora paralisado em nome de Jesus. Que a âncora da tua palavra, que é que nos ministra sobre a fé, que nos lembra a respeito das tuas promessas, essa possa nos mantermos exatamente no centro da tua vontade. Toma minha vida nas tuas mãos, me capacita, me impulsiona, me unge, me inspira. O Senhor sabe quem eu sou, sabe das minhas guerras, sabe das minhas lutas, sabe que também sou um homem falho, mas que a minha dependência é o Senhor, está no Senhor. Por isso, Pai, vem sobre mim, me dai graça para ministrar mais uma vez a tua palavra. Põe os teus anjos aqui nos guardando a entrada e a saída, anjos intercessores intercedendo ao nosso favor, em nome de Jesus, fazendo guerra ao nosso favor, fazendo com que os céus permaneçam abertos sobre nós, para que nós como igreja possamos continuar avançando para viver um novo tempo. Nós oramos e nós consagramos esse momento a Ti, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Dê uma poderosa salva de palmas a Ele, porque Ele é digno de receber a tua adoração. Ele é digno de receber a tua entrega. Queridos, nós estamos nesse mês vivendo ainda muitas coisas que foram faladas, muitas coisas que foram liberadas durante a nossa conferência. Se por alguma razão você não pôde estar aqui nos 4 dias que nós tivemos de evento, você pode acessar o nosso YouTube para RZ, Bola de Neve Maceió. Lá estão gravados todos os dias de culto da conferência. Eu posso falar algo, foi algo maravilhoso, foi algo que nos marcou, foi algo que nos liberou, foi algo que nos impulsionou. Eu já falei isso aqui no culto de domingo, eu torno a falar, mesmo eu aqui sendo um anfitrião, né, como representando a liderança dessa casa, sendo um anfitrião, com tanta pressão, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo,
eu fui muito marcado, eu fui muito ministrado. Deus me respondeu muitas e muitas coisas que eu precisava ouvir dele. Coisas que nos habilitam, coisas que nos liberam, e mais do que isso, coisas que nos impulsionam para nós vivermos um novo tempo. Quem quer viver um novo tempo de Deus, dá um brado de glória a Deus bem alto. Nós temos então, e não haveria, não poderia ser diferente, nós temos então mergulhado dentro do Espírito, em Espírito e dentro do Espírito ao mesmo tempo, para podermos discernirmos e entendermos esse novo tempo. O que nós como igreja, quem é a igreja aqui? Só 4 pessoas, quem é a igreja aqui? Como nós como igreja, o que nós precisamos fazer? Qual deve ser o nosso posicionamento? O que cabe a nós fazermos para nós então vivemos esse novo tempo? A impressão que eu tenho no meu espírito, e muitas pessoas têm compartilhado isso junto comigo, é de que nós conseguimos chegar a um momento onde nós vamos receber por inteiro uma herança. Diga comigo, herança. Lá em Gálatas capítulo 4, não precisa abrir, o apóstolo Paulo ministra sobre liberação de herança. O apóstolo Paulo diz assim: digo porém que quando o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. O que Paulo está ministrando sobre a igreja de Gálatas? Paulo está trazendo um princípio, Paulo está trazendo uma lei judaica, de que quando uma criança ela perdia o seu pai, ela não poderia assumir de imediato, mesmo sendo herdeira, mesmo sendo dona de tudo, ela não poderia assumir de imediato tudo aquilo que o pai estava deixando para ela. Por quê? Porque ela não tinha maturidade, porque ela não estava preparada, ela não tinha noção administrativa para poder lidar com os bens que o pai deixou. Então o que acontecia, e na verdade ainda acontece em algumas comunidades judaicas lá no Oriente Médio, quando uma criança ela perdia o seu pai, ela ficava sob a guarda de tutores. E esses tutores, eles cuidavam da criança e administravam os bens que o pai deixou para essa criança, até essa criança crescer, se desenvolver, se tornar um homem, alguém capacitado para aí então poder assumir a herança que o pai deixou. A impressão que eu tenho no meu espírito é de que nós agora fomos liberados por Deus, e já não estamos mais sob a supervisão de um tutor, mas agora estamos liberados pelo próprio Deus para vivermos, recebemos e podemos administrar a herança que Ele deixou para nossas vidas nesse novo tempo. Você tinha que dar um glória a Deus agora. Melhor, você tinha que dar um glória a Deus mais alto agora. Porque isso não fala apenas, queridos, de um momento ministerial. E como eu gostaria, como eu oro para você entender sobre isso. Isso não fala apenas da Bola de Neve em Maceió. Isso não fala apenas dos ministérios. Isso não fala dos líderes da série. Não. Isso fala de casamentos aqui. Isso fala de famílias. Isso fala de missionários, sim, de pessoas que têm uma chamada, mas não apenas num campo, não apenas no meio eclesiástico, mas também de pessoas que têm uma chamada na área de influência. Pessoas que têm chamadas em meio esportes, pessoas que têm chamada em meio jurídicos, pessoas que têm chamadas como influenciadores, como advogados, como juízes, como médicos, policiais e empresários. Isso fala de todos. Há um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. E a grande questão é: será que você está pronto ou está preparado para viver esse novo tempo? Será que você realmente está disposto a viver esse novo tempo? E nós precisamos entender isso. Então, como base de ensinamento, Deus tem nos ministrado sobre o texto de Josué. Quem foi Josué? A Bíblia diz que Josué ele foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, um homem que foi usado para poder resgatar o povo do Egito. Você conhece a história, o povo estava cativo no Egito, clamando por um libertador. A Bíblia diz que então Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés vai até o Egito e através de Moisés, Deus manifesta o seu poder. Através de Moisés, Deus faz com que o faraó ele não aguentasse aquela pressão e o povo pudesse sair do Egito. Eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles entram no deserto. Só que a Bíblia diz que eles não foram fiéis a Deus. Eles não foram leais a Deus, eles não confiaram em Deus como Deus esperava que eles confiassem. Eles murmuravam, eles questionavam, eles ficaram botando Deus à prova. Era melhor ter ficado no Egito. Era melhor voltar para lá. Deus não vai, a gente não vai conseguir entrar, a gente não vai conseguir viver o que Deus tem. E eles ficaram tentando a Deus. A Bíblia diz que isso deixou Deus irado. E Deus faz, sabe o quê? Vocês não vão entrar. Vocês não vão viver o que eu tenho novo para vocês.
faltou fé, faltou convicção, faltou confiança, vocês não vão, vocês vão voltar para o deserto, vocês vão ficar no deserto rodando 40 anos, e há uma nova geração, e escuta o que eu vou falar agora, há uma nova geração sobre esse lugar, uma nova geração, agora comandada por Josué, está habilitada a receber uma herança que aquelas pessoas poderiam ter recebido, mas não receberam. Agora eles estão prontos para entrar nessa terra prometida. A Bíblia diz que agora Josué ele assume a liderança. Moisés morre, Josué ele assume a liderança daquele povo, e nós começamos então a mergulhar a partir desse momento na história, para poder entendermos, Deus nos ministrar a respeito desses princípios, dessas escrituras, para nós entendermos exatamente aquilo que eu e você precisamos fazer para conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida, assim como aquele povo conquistou. Então nós começamos a falar nisso, se eu não me engano esse é o terceiro culto que nós estamos falando sobre isso. Primeiro culto, Deus nos deu uma rápida introdução de como isso iria acontecer. Josué capítulo 1, não precisa abrir por enquanto, o versículo 10 diz assim: assim Josué ordenou os oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo para que preparem as provisões. Diga comigo, preparar. Pode ser mais forte, igreja. Preparar as provisões. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Deus vai nos dar a terra. Só um irmão recebeu. É que Deus vai nos dar aquilo que Ele prometeu. Só que eu e você precisamos estar preparados para isso. Preparar as provisões, fala de que assim, eu sei que Deus vai dar, cara. Eu sei que Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Eu sei que Deus é fiel para fazer com que as bênçãos dEle nos alcancem. Eu sei disso. Só que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estar preparado. Literalmente, sabe o que Josué estava falando? Ó, prepara aí, porque agora a gente vai atravessar o Jordão e a gente vai começar a invadir as terras e vai conquistar aquilo que é nosso, Deus nos deu. Só que vamos se preparar, afia a espada, prepara o escudo, pega a água, enche o cantil de água, bora, prepara alimento aí, prepara tudo isso, vamos estar preparados, vamos fazer aquilo que nos cabe. Para quê? Para que o sobrenatural Deus se manifeste, para que no sobrenatural Deus venha, para que Deus nos dê a vitória através do sobrenatural. Nós vamos nos preparar. Quem está entendendo, diga amém. Mas Josué fala assim: preparem as provisões. Deus nos deu. Se você vê os versículos anteriores, sabe o que você vai ver? Você vai ver o próprio Deus falando com Josué: Josué, seja forte e corajoso. Josué, eu estou contigo. Vai para cima, apenas seja forte e corajoso. Não temas, eu vou contigo, meu irmão, vou dar vitória. Você vê Deus tipo, meu irmão, Josué, eu estou contigo, eu estou fechado contigo. Só que isso não fez Josué entrar numa de que, então é só relaxar e Deus vai dar. Então eu vou ficar. Não, Josué sai dessa conversa e dá essa direção para o povo. Cara, é tipo assim, Deus acabou de falar, Deus está com a gente, Deus vai dar a parada, Deus vai na frente, a gente vai para cima. Só que aí, vamos fazer a nossa parte, prepare as provisões. Prepara as provisões, não vamos de qualquer jeito não, mano. Vamos fazer aquilo que nos cabe. Quem está me entendendo aqui, diga amém. O texto continua e Deus fala assim para Josué. Josué na verdade fala para o povo: depois de preparar as provisões, daqui a 3 dias, diga comigo, 3 dias, nós vamos atravessar o Jordão neste ponto. E que valiosa é essa lição. Quem está aqui? Quem está aqui? Que poderosa é essa lição. Sabe por quê? Porque Josué fazia parte do grupo que saiu do Egito. Josué fazia parte do grupo que andou 40 dias, chegou perto da terra prometida, e por causa da maioria não entrou, porque a maioria ficou desanimada, dizendo que habitavam gigantes na terra, e isso trouxe a ira de Deus, e Deus falou: vai voltar todo mundo para o deserto e vai ficar 40 anos rodando. Josué estava lá, Josué e Caleb faziam parte daquele grupo. Josué talvez junto com Caleb seriam as pessoas mais ansiosas a entrar no novo de Deus. Imagina, cara, a Bíblia diz que eles tinham 40 anos quando eles chegaram lá perto da terra prometida, e agora eles voltaram para o deserto e ficaram mais 40 anos no deserto. Você consegue imaginar? Caramba, a gente chegou tão perto, cara, meu irmão, a gente viu lá com os nossos olhos, a terra é boa, a terra manda leite e mel. Meu irmão, eu não acredito, por causa dos caras a gente não entrou. Você consegue imaginar quanto eles ficaram frustrados e quanto a ansiedade corroeu eles durante esses 40 anos? Agora Josué está à frente do povo. Josué acaba de sair de uma reunião com Deus dizendo: vai para cima, eu sou contigo, seja forte e corajoso, chegou a hora, o choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã, vai Josué. Só que aí Josué ele chega e ele fala só: prepara as provisões, e daqui a 3 dias a gente atravessa. Josué não falou: bora galera, chegou a hora, bora Tiago, bora, todo mundo chegou. Não, ele discerniu os tempos. E sabe por que muitas pessoas chegam tão perto, mas tão perto de alcançar as promessas de Deus e acabam no momento errando? Porque não discernem os tempos.
não discernem os tempos, deixam a ansiedade tomar frente, e aí se precipitam, e aí agem de maneira errada. Sabe por que tantas e tantas pessoas chegam tão perto do casamento tão sonhado, chegam tão perto da empresa bem sucedida sonhada, chegam tão perto do ministério realizado sonhado, mas não alcançam? Porque falta discernimento dos tempos. Josué, ele falou: calma galera, Deus está com a gente já sabe, Deus vai dar, a gente está perto, mas vamos com calma, daqui a 3 dias a gente avança. Ele teve discernimento dos tempos. Ele falou: não é agora, isso é tão sério. Quem está aqui, igreja? Quem está aqui? Se você estudar o Velho Testamento, você vai ver que tinha uma tribo de Isacar, que entre as 12 tribos de Israel, a tribo de Isacar está lá. Depois você lê lá em Êxodo, Levíticos também fala, se eu não me engano. A tribo de Isacar, ela tinha uma função entre algumas outras dentro do arraial. Sabe qual que era? Se separar em oração e em jejum, só para discernir os tempos. Só para discernir os tempos. É hora de ir, é hora de ficar. É hora de entrar nesse relacionamento? Não, é hora de ficar solteiro e amadurecer e crescer e me firmar com Jesus como nunca antes. É hora de eu investir meu dinheiro, alugar esse ponto, ir para cima e viver o sonho de Deus. Não, é hora de eu segurar um pouco mais, dar uma olhada no mercado financeiro, entender, discernir, esperar os sinais. Não, é hora de investir, então vamos lá, vou para cima, vou investir. É hora de pedir as contas ou não. Então, a tribo de Isacar, ela ficava só discernindo os tempos. E quando Deus falava, eles iam lá para Moisés e falavam: Moisés, Deus falou, é tempo de avançar. Quem está aqui? Não, Moisés, Deus falou que é para segurar, então vamos segurar. Discirna os tempos de Deus na sua vida. Não se precipite, mas também não fique para trás. Aprenda a andar no time de Deus, no tempo de Deus, porque no tempo de Deus as coisas acontecem. Quem crê nisso, diga amém. Aplaude em nome de Jesus aí. E aí ele termina, nós falamos sobre isso no culto de domingo. Ele fala: daqui a 3 dias nós vamos atravessar nesse ponto para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dá. Sabe o que ele está terminando falando? Ele está falando: galera, daqui a 3 dias vamos guardar a provisão, daqui a 3 dias a gente vai avançar. Mas não é avançar simplesmente para... Não, a gente vai ter que tomar posse. Tomar posse fala de você desabitar, fala de você conquistar, fala de mesmo Deus sendo contigo, mesmo a mão do Senhor estando contigo, mesmo o poder sobrenatural de Deus estando contigo, fala de você exercer algum tipo de esforço, exercer algum tipo de trabalho para conquistar aquilo. Josué está falando: meu irmão, não vai ser fácil. Deus está com a gente, quem crê nisso diga amém. Deus está com a gente, quem crê nisso diga amém. Deus está com a gente, quem crê nisso diga amém. Só que você vai ter que lutar, só que você vai ter que batalhar, você vai ter que empunhar a tua espada, teu escudo, e você vai ter que ir para a guerra. Deus está contigo, mas você vai ter que ter disposição para guerrear. Você vai ter que ter disposição para entrar na batalha. Você vai ter que ter disposição para lutar contra os gigantes que vão se levantar. Gigantes do desânimo, gigantes da apostasia, gigante do adultério, gigante da droga, gigante do que for. Eles vão tentar se levantar para impedir as promessas de Deus na tua vida. Mas se você tiver uma plena convicção de quem você é e daquilo que Deus está falando, se você discernir os tempos, os gigantes virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles irão fugir da tua presença. Isso é fato. O Senhor estava com eles e o Senhor está conosco. Nós aprendemos sobre isso, Deus nos ministrou sobre isso, e nós vamos continuar falando a respeito desse texto. O texto segue. Eu gostaria que agora você abrisse a tua Bíblia aí em Josué capítulo 1. Versículo 10. Vamos ler o versículo 10, que é o que a gente se ateu mais durante esses últimos 2 cultos, para que a gente possa entrar já com um contexto dentro daquilo que Deus vai nos ministrar. Se você for achando, vai dando um brado de glória aí, tá? Você está na casa do Senhor. Quanto mais glória você dá, mais a glória dele vem, mais você atrai a glória dele para a tua vida. Josué capítulo 1, versículo 10 em diante. Então nós vamos ler o texto que Deus já nos ministrou, e vamos entrar no texto que Deus vai nos ministrar. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo,
dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque algumas traduções dizem provisão, porque dentro de 3 dias nós passaremos pelo Jordão, para entrarmos na terra que o Senhor nos dá, o Senhor vosso Deus nos dá, para possuir. Essa tradução minha aqui é outra diferente, mas vamos nessa aqui mesmo, vai. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e a meio tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, tem valente aí, diga amém, passais armados na frente dos vossos irmãos e os ajudeis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto ordenaste faremos, onde quer que nos enviaste, nós iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhes ordenar, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Olha para cá, quem está aqui? Então Josué ainda está naquela conversa com o povo. Deus fala com Josué: seja forte e corajoso, vai para cima, eu sou contigo, eu serei contigo, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Josué está naquela palavra, ele sai. E quando Josué chega no arraial, quando Josué chega no meio do povo, Josué já chega já convicto de que Deus estava com ele, irmão, e que era um novo tempo, e que Deus ia usar a vida dele para um novo tempo. A Bíblia diz que então Josué, e nós falamos sobre isso, ele começa a dar algumas direções. Ó, chama aí, os líderes, chega aqui, vem cá os líderes, vem cá, bora. Parada é o seguinte, cara, vamos preparar as provisões. Vamos preparar as provisões, Deus vai estar com a gente, Deus vai nos dar parada, mas vamos preparar as provisões. Daqui a 3 dias, nós vamos atravessar o Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nos deu. Quem entendeu aqui, até aqui, diga amém. Só que agora entra no texto, na continuação do texto e naquilo que Deus quer nos ministrar hoje. A Bíblia diz que agora, Josué, ele fala a um grupo específico. Ele não fala a todos. Agora Josué, ele fala a um grupo do versículo 12 ao versículo 15. A Bíblia diz que Josué então, ele chama para si, para falar aos Rubenitas, aos Gaditas e a metade da tribo de Manassés. Ele chama essas pessoas, os Rubenitas, os Gaditas e a metade da tribo de Manassés. E ele fala assim, ó, versão 7:6. Vou explicar para a gente ganhar tempo, porque o relógio ali já está avançado. Ele fala assim, ó, ei, vocês, Rubenitas, Gaditas e metade do povo de Manassés, eu preciso que vocês vão junto com a gente. Depois você lê lá, mas é isso aí. Na verdade nós lemos, mas depois você compara lá, que você vai, eu preciso que vocês venham com a gente. Sabe por quê? Porque vocês já receberam a terra de vocês. Como assim, pastor? Números capítulo 23. Depois você lê lá, a Bíblia diz que quando Moisés ainda era vivo e eles chegaram próximo ao Jordão, a Bíblia diz que esses homens da tribo de Rubens, os outros homens, a metade da tribo de Manassés, eles chegaram para Moisés e falaram, ô Moisés, pô, essa terra aqui é boa pra gente, hein, cara? Antes do Jordão, antes de atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, eles chegam antes, do lado de cá do Jordão, o lado de lá é terra prometida, eles estão aqui antes. Eles chegam para Moisés e falam assim, pô Moisés, essa terra aqui é boa, hein, cara? Caramba, a gente gostou daqui, tem bastante espaço. A Bíblia diz que eles tinham muitos animais. Eles eram tribos que tinham muitos animais, gados, ovelhas, bois. E eles falam assim para Moisés, Moisés, aqui tem um pasto, tem muito pasto para os nossos animais. Moisés, deixa a gente ficar com essa terra aqui. Deixa a gente ficar com essa terra aqui. A Bíblia diz que quando eles falam isso para Moisés, está lá em Números 23, Deus se ira. A Bíblia diz que Deus fica, Moisés fala assim, como assim, cara? Assim que vocês estão falando, quer dizer então que vocês vão deixar os caras na mão, vocês vão deixar as outras tribos na mão, vocês querem ficar aqui, do lado do Jordão, vocês vão ficar aqui de boa, e aí os outros homens, as outras mulheres que vão através do Jordão e vão ter que enfrentar os gigantes. A Bíblia diz que Deus fica irado, só que depois eles voltam e eles falam, não Moisés, não foi isso, a gente entrega, pede para Deus dar para a gente essa terra, e quando tiver que atravessar o Jordão, a gente vai. As mulheres ficam, as crianças ficam, os animais ficam, mas nós os homens valentes, onde é que estão os valentes nessa casa?
Onde é que estão os valentes dessa casa? A Bíblia diz que eles falam assim: nós iremos, Moisés. Então Moisés fala assim: então beleza. Então se vocês cumprirem com a palavra de vocês, se vocês cumprirem com a palavra de vocês, o Senhor vai confirmar essa bênção, e até essa terra será de vocês. O Senhor vai abençoar essa terra, e Ele vos dará por herança, e vocês vão ser férteis nessa terra. Entendam o contexto, igreja. Quem está aqui? Quem está aqui? Eles estavam indo para uma guerra depois do Jordão. Eram gigantes que habitavam a terra prometida. Israel precisaria de toda a força necessária para que sim, o sobrenatural de Deus se manifeste, mas precisaria de todo aporte, precisaria fazer a parte dele. A Bíblia diz que então esses homens da tribo de Rubens, esses homens da tribo dos Gaditas e metade da tribo de Manassés, eles estavam pedindo para ficarem com as terras antes do Jordão. Só que a Bíblia diz que eles fizeram um voto com Deus. Sabe qual foi o voto? Se o Senhor nos abençoar, se o Senhor confirmar essa terra antes do Jordão, nos dando ela, quando chegar o momento certo nós iremos. E agora Josué, Moisés morre, passam-se alguns anos, Josué assume. A Bíblia diz que agora Josué, ele fala assim: lembra da promessa que vocês fizeram? Agora é a hora de vocês ir juntos, cara. Deixem as mulheres, deixem as crianças, deixem os animais. E agora a Bíblia diz que esses homens valentes respondem a Josué: nós iremos adiante, e nós vamos lutar a guerra até que a última tribo conquiste a sua terra, e só depois que a última tribo conquistar a sua terra, nós vamos voltar e atravessar o Jordão de novo, e aí sim nós estaremos com as nossas mulheres, com os nossos filhos, cuidando dos animais na terra que o Senhor nos abençoou. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Você quer viver o novo de Deus sobre a tua vida? 7 pessoas. Você quer viver o novo de Deus sobre a tua vida? Melhorou. 24. Você quer viver o novo de Deus sobre a tua vida? Agora todo mundo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a você mesmo. Pastor, como assim? Isso está no Novo Testamento. Como que? Vou te explicar. Mateus capítulo 22, não precisa abrir. Versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E aí Jesus emenda: e o segundo? Eles perguntaram qual era o primeiro, mas Jesus já emenda e fala: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora olha o que ele fala no versículo 40: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está falando? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler Gênesis, tudo, Apocalipse, você tem que ler a Bíblia. Há inúmeros ensinamentos, há inúmeros princípios. Mas sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Você quer cumprir a Bíblia toda na tua vida? Você não precisa decorar os 613 mandamentos. Você não precisa ser como um religioso que fica toda hora obcecado. Jesus está falando: sabe como que você vai cumprir toda a Bíblia? Amando a Deus de todo o teu coração, amando a Deus acima de amar o mundo, amando a Deus acima do pecado, amando a Deus acima de todas as propostas de Satanás, amando a Deus de todo o teu coração. Só que não é apenas só isso, ele fala assim: e também amando o teu próximo como a si mesmo. E aí sabe o que ele fala? Quem fizer essas 2 coisas, amar a Deus de todo o coração e amar o seu próximo como a si mesmo, cumpriu a Bíblia toda. Cumpriu a Bíblia toda. Cara, quem fizer essas 2 coisas, quem viver cumpriu a Bíblia. Ele fala dos 2 mandamentos, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que ele está falando, meu irmão? Quem entendeu sobre isso, zerou a Bíblia. Agora, sabe qual que é o grande problema dos dias de hoje? O grande problema dos dias de hoje é que hoje, como nunca antes, nós temos vivido em meio a uma sociedade individualista. O problema, como nunca antes, é que hoje as pessoas estão mais preocupadas em seus próprios benefícios. As pessoas estão mais preocupadas em se enriquecer, em conquistar, em juntar. As pessoas estão mais preocupadas com o bem do seu próprio umbigo do que necessariamente com o bem com o próximo.
E aí é que muitas pessoas acabam perdendo. Por mais que no mundo elas possam achar que estão ganhando, por mais que no mundo monetariamente, ou através de propriedades, ou através de qualquer outro tipo de vantagem, isso pode soar para elas que elas estão vencendo, que elas estão se dando bem, que elas estão ganhando. Aos olhos de Deus elas estão perdendo. Sabe por quê? Porque a visão de Deus, os métodos de Deus, os princípios de Deus não são os mesmos princípios do mundo. O mundo sempre vai querer te pregar sobre individualismo. Sabe o que Deus prega? Deus prega sobre unidade. Quem está aqui? Quem está aqui? O mundo sempre vai falar que você tem que ser o melhor. O mundo sempre vai fazer com que você não, você tem que se destacar, você tem que ser o melhor, você tem que ter a melhor empresa, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor roupa, você tem que ter a melhor casa, você tem que ser, o teu perfil tem que ter mais curtida, as tuas postagens tem que ter mais comentário. Na verdade, Deus não está ligando para isso. Deus está ligando para o quanto no teu coração há preocupação e amor pelo teu próximo. Eu não vou nem colocar a questão de Deus. Todo mundo ama Deus. Quem não ama Deus aqui? Todo mundo ama Deus, cara. Não vou nem falar isso, vamos lá. Mas e o teu próximo? E o teu próximo? Como que você tem lidado com o amor ao teu próximo? O que Jesus estava ensinando aqui, embora seja algo simples no falar, é algo profundo. É algo profundo na sua compreensão. Amar a Deus de todo o coração revela a sua natureza de filho. Amar ao teu próximo revela você como irmão. Amar a Deus de todo o coração vai mostrar, vai revelar a tua natureza de filho. Agora amar o teu próximo como a ti mesmo vai fazer com que o próximo te enxergue como um irmão. Sabe uma das coisas que me marcaram na minha conversão? Eu estava 3 anos andando nas ruas como andarilho, mendigo, rasgando lixo, procurando o que comer. Eu estava mais de 1 mês e meio sem tomar banho. Eu estava fedido, irmão. Eu estava carniça pura. Eu estava muito zoado. Eu morei nas ruas, tive problema com drogas, vaguei, fui preso. Só que nessa época, nessa cena, nesse testemunho que eu estou dando para vocês, eu estava muito no fundo do poço. Eu me lembro até a roupa que eu estava. Eu estava com um tênis skatista, um Kicks branco. Com as 2 solas do pé eu conseguia ver meu dedão. Ele estava abrindo a sola do pé assim. Eu fazia assim, eu via meu pé, via os dedão assim no pé. Eu estava com uma calça social marrom. A cor dela original era marrom, só que nesse dia ela estava grafite. Tão suja que estava. Eu estava com uma camisa podre, uma camisa polo, cabelão, barbona. Estava parecendo Bin Laden, tipo barbão, suado. E eu me lembro que eu estava cansado, cara. O culto de domingo à noite, umas 10 horas da noite. Eu andava assim, ó, cansado, com fome, com vontade de usar droga, e eu andando em Santos assim, e eu me lembro que alguma coisa falou dentro de mim assim, ó, vai lá na Bola de Neve, lá em Santos. Na época não era onde é hoje, era na frente de um canal. Lá em Santos é dividido por canais, então era na frente do canal 3, e eu me lembro que eu fui, e eu cheguei do outro lado, aí estava tendo culto ainda, essa noite o culto tinha estendido um pouco, e eu me lembro que eu fiquei sentado do outro lado da rua, de frente para a igreja, sentei no meio fio, e baixei minha cabeça, e fiquei com a minha cabeça assim, e fiquei assim, dava umas cochiladas, dava umas pescadas, mas fiquei lá assim. Eu só sei que daqui a pouco acaba o culto, e aí começo a escutar as pessoas saindo, aqueles falatórios, as pessoas saindo, né? Uns atravessando, outros indo para o ponto, outros indo buscar o carro. E aí eu me lembro que chegou perto de mim uma pessoa que era um amigo meu de infância, o Vander Gouveia, da Banda Alvo. E ele chegou, e eu me lembro que ele falou, Zete. E eu me lembro que eu lembro que eu levantei a cabeça assim, eu vi ele começou a chorar, e ele falou, e aí as pessoas que saíam da igreja, que não me conheciam, mas sabiam quem eu era, porque ele falava, eu me lembro que ele falava assim, galera, esse é o Zete, o cara que eu falei pra gente orar, meu amigo, o cara que estava na rua, esse é o Zete. Eu me lembro que a galera saindo do culto, me pegaram assim, me levantaram, e a galera começava a me abraçar. Irmão, deixa eu te falar, nós somos uma igreja de pessoas bonitas. Você tinha que dar um amém agora. Eu vou repetir. Talvez você não. Pô, pastor, eu estou impactado. Nós somos uma igreja de pessoas bonitas. Recebe. Se a pessoa que está ao teu lado não é, profetiza na vida dela, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja de pessoas cheirosas. Amém, igreja? A galera me abraçava. Os irmãos, as irmãs. E a galera fazia um bolinho em cima de mim, me abraçando e chorando. E
falando, glória a Deus, glória a Deus. E eu só conseguia pensar, sabe o quê? Como é que eles estão aguentando? Como que eles estão aguentando, cara? Porque você não tem noção, cara. Ó, vou te dar um exemplo. Várias vezes a polícia me prendeu. E a polícia me prendia, por exemplo, roubou celular. E aí me pegava lá, e a polícia me prendia, me dava uma pizza. E aí pegava a vítima e falava pra vítima, ó, toma o celular de volta, quer ir pra delegacia? Vai demorar lá. E a vítima, não, tá bom, já devolveu o celular. Aí os policiais me jogavam dentro do camburão, esperava a vítima ir embora. Aí os policiais entravam dentro do camburão, andava comigo 2 quarteirão. Várias vezes isso aconteceu, cara. Aí eles paravam e desciam e não aguentavam o cheiro. E eles abriam o camburão e falavam, vai embora, vai, sai daqui, cara. Porque era aquele cheiro que empesteava o carro. Eu só ficava pensando, como que eles estão aguentando? Como que eles estão aguentando esse cheiro? Ali foi a primeira vez que eu vi a manifestação de alguém que ama a Deus de todo o coração e que também estava disposto a amar o próximo como a si mesmo. Não adianta, querida igreja, nós queremos viver um novo tempo, nós estamos empolgados, entusiasmados para viver um novo tempo, esperançosos, cheios de sonhos no Senhor, cheios de planos no Senhor, para poder realmente vivermos algo que Deus vai nos dar, e é bom. Quem crê nisso, diga amém. Se nós não estivermos dispostos acima de tudo a olhar a necessidade do nosso próximo, sabe por quê? Porque o novo de Deus vai chegar, quem crê nisso? Mas muitas vezes vai chegar através da minha vida e da tua vida para a vida do próximo. E como nós precisamos ser ministrados sobre isso, como nós precisamos olhar e enxergar isso com uma ótica que Deus olha e enxerga. Eu vou te dar um exemplo, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Jó. Diga comigo, Jó. A história desse cara é punk. Depois você lê lá o livro de Jó, 42 capítulos, mas que vão mudar a tua percepção. A Bíblia diz que Jó sofreu. Um dia a Bíblia diz que um dia Satanás ele vem infiltrar no meio dos anjos e ele começa a falar com Deus. Deus fala, de onde você vem? Satanás fala, eu venho de rodear a terra. E aí Deus fala, você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, que se desvia do mal. E Satanás fala assim, também o Senhor dá tudo para ele. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Aí Satanás fala, deixa eu tocar nas finanças dele, deixa eu tocar nos bens dele, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. A Bíblia diz que Deus fala, vai lá, toca, só não tira a vida, toca em tudo. Olha isso, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você reparou qual que é a primeira área que Satanás ele vai tentar questionar a tua fé? É nos teus bens, é na tua vida financeira, é naquilo que você tem. E a Bíblia diz que Satanás ele coloca isso em xeque. A Bíblia diz, Deus fala assim, vai lá, toca, pode tirar tudo, só não toca na vida. A Bíblia diz que Satanás vem. Em um dia Jó pede as empresas, em um dia os funcionários de Jó fogem, outros morrem, os filhos de Jó morrem. A Bíblia diz que vem um caos sobre a vida de Jó. A Bíblia diz que mesmo assim Jó permaneceu fiel ao Senhor. A Bíblia diz que então Satanás volta e aí fala assim, Deus fala assim, aí tá vendo? O cara é fiel, o cara é reto, o cara é íntegro. A Bíblia diz que Satanás fala assim, deixa eu tocar na saúde dele. A Bíblia diz que Deus fala, vai, toca na saúde, só não toca na vida. Satanás vai. A Bíblia diz que Jó fica leproso, cheio de ferida, cheio de pus, cheio de chagas. A Bíblia diz que era um tormento, ele se coçava com o caco de telha. Eu fico imaginando as moscas, eu fico imaginando os cachorros vindo querendo lamber as filhas, eu fico imaginando o caos, a agonia de Jó. A Bíblia diz que amigos de Jó vieram para aconselhar Jó, chegaram na hora, olharam para o estado dele, não souberam o que falar, ficaram 7 dias mudos, sem saber o que falar para Jó. Tamanho choque eles ficaram. Quem está aqui comigo, diga amém. A Bíblia diz que em tudo, Jó teve uns momentos, né? Que, pô, Deus, por que eu fiz? Qual que é? Eu estou em pecado, me mostra, me ministra. A Bíblia diz que teve um momento que Jó trocou a ideia com Deus e tal, mas Jó permaneceu ali com Deus. A Bíblia diz que então no capítulo 42, quem está aqui? Quem está aqui? A Bíblia diz que no capítulo 42, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Até então ele estava mal, zoado, leproso, na pobreza, na miséria. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhes deu o dobro de tudo o que antes possuía. Você acha que isso aqui é um detalhe do momento em que Deus mudou a sorte de Jó? Tu acha que quem escreveu o livro de Jó, Moisés, tu acha que isso é um detalhe? Que Jó orava pelos amigos no momento em que Deus veio e mudou a sorte de Jó. E a Bíblia diz que Jó se tornou e recebeu de Deus 2 vezes mais do que ele tinha um dia. Tu acha que isso é um detalhe? Uma das provas de amor mais fiéis e leais é quando você está no deserto,
é quando você está no aperto, é quando você está precisando de oração, mas você ora pelo teu próximo, mas você intercede pelo teu próximo, mas você vai e entra em guerra pelo teu próximo, você ama a Deus de todo o teu coração, mas também decide amar o teu próximo como a si mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Aqueles homens que Josué estava falando, os gaditas, os rubenitas e metade da tribo de Manassés, eles já estavam na terra deles, eles já estavam instalados, eles já estavam com as barracas feitas, com as casas feitas, os animais nos curral, tudo certinho, já estava tudo funcionando, já estava tudo bem ali, irmãos. Só que no momento em que foi necessário, eles falaram para Josué: não, nós vamos deixar nossas mulheres, nós vamos deixar os nossos filhos, nós vamos deixar os nossos bens, até que todos os nossos irmãos conquistem as bênçãos que o Senhor tem para a vida deles. Nós vamos para a guerra. Quem está me entendendo aqui, dá um brado de glória a Deus. Para viver o novo de Deus, você precisa amar o teu próximo, você precisa estar disposto a isso. Eu quero provocar você a fazer um ato profético para entrar no novo de Deus. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Você vai começar a orar por uma pessoa específica dessa casa, e você vai pedir para Deus começar a te mostrar as necessidades dessa pessoa. E você não vai apenas orar, Deus vai te dar condição de você agir na vida dessa pessoa. Você vai comer. Isso é escuta o que eu estou te falando. Quem está aqui, igreja? Quem está aqui, igreja? Se você não crê, o problema é seu. Quem crê, pega essa, irmão. Você vai começar a orar para Deus, vai colocar no teu. Já colocou. É essa pessoa mesmo. É essa aí mesmo. É essa mesmo. Não é quem você ama, que faz coraçãozinho. É essa mesmo que pega no teu pé. Essa. Você vai começar a orar pela vida dessa pessoa. E Deus vai começar a te mostrar as necessidades da vida dessa pessoa. E você vai, eu não sei se é emocional, eu não sei se é espírito, se é financeiro. Deus vai começar a te mostrar essas necessidades. E você vai começar a semear na vida dessa pessoa. Você vai entrar no novo de Deus. Sabe por quê? Porque assim, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus vai mudar a tua sorte. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, diga amém. Aplauda forte ao nome dele. Aplauda forte ao nome dele. Eles entraram no novo, eles receberam o novo, eles tiveram a sua herança consolidada. Porque no momento onde eles já estavam praticamente com a sua vida resolvida, eles resolveram sair do lugar de comodismo para poder ajudar o próximo, para poder ir para a guerra pelo próximo, para poder conquistar o próximo. E lá em Números 23 diz: isso será a confirmação, a consolidação da bênção do Senhor sobre as terras que vocês receberam. Vocês vão plantar e vai dar fruto, os animais vão multiplicar, a família de vocês vai ser bênção. Por quê? Porque no momento certo você vai estar disposto a ajudar o teu próximo, o teu irmão. Quem quer viver o novo de Deus aqui, diga amém. Estejam dispostos a obedecer ao Senhor em todas as coisas. Estejam dispostos a obedecer ao Senhor em todas as coisas. Então, depois de Josué falar com eles a respeito disso, depois de Josué chamar os líderes da tribo de Manassés, os Ubanitas e metade os Gaditas, a Bíblia diz que eles dizem assim para Josué, versículo 16: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviaste nós iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor o teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenaste será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Quem está aqui? Então o texto continua. Eles falam: não, nós vamos, Josué, nós iremos, nós queremos ver os nossos irmãos também sendo abençoados, nós vamos guerrear. E eles emendam falando algo para Josué: Josué, tudo que você ordenar, tudo que vier de direção de Deus sobre a tua vida, nós vamos se submeter, Josué. Tudo aquilo que Deus dá direção, tudo aquilo que você falar, aonde você nos enviar, nós iremos. O que você mandar, nós vamos fazer. Porque assim como Deus foi com Moisés, Deus é contigo. Então só seja forte e corajoso. Sabe o que aqueles homens estavam trazendo para Josué? E o que eu e você precisamos entender? Que tudo aquilo que Deus vai fazer sobre as nossas vidas nesse novo tempo, todas as portas que já estão abertas, presta atenção, não estou falando que serão, elas já estão abertas. Tudo aquilo que Deus vai restaurar, tudo aquilo que Deus vai fazer, todo novo de Deus, todo novo tempo que nós vamos viver, já estamos vivendo. Quem crê nisso, diga amém. Eles virão. Deus é poderoso para fazer isso. Isso vai acontecer desde que nós estejamos com o nosso coração disposto a obedecer a Deus.
desde que o nosso coração esteja verdadeiramente inclinado a obedecer a Deus. Sabe por quê, igreja? Quem está aqui? Porque aonde a tua fé não alcança, a tua obediência te leva. Eu vou falar de novo. Aonde a tua fé não chega, porque às vezes são coisas tão grandes, sabe, as promessas de Deus para aquelas tribos, cara, a promessa de um lugar que mana leite e mel. Maná, leite e mel é uma expressão judaica daquilo que superabunda o que é bom. Uma terra que emana leite e mel, uma terra que é maravilhosa, um lugar que é maravilhoso. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando de um casamento maravilhoso. Deus está falando de uma chamada maravilhosa. Deus está te falando de uma empresa. Deus está falando dos sonhos dele. Deus está falando daquilo que os olhos não viram e nem ouvidos ouviram, e nem aquilo que chegou próximo ao teu coração. Deus está falando daquilo que vai além do que é bom para você, daquilo que vai bem, que é além do que é perfeito para você, porque é de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Se você tiver com o teu coração disposto a obedecer, e aonde a tua fé não alcança, porque às vezes são coisas tão grandes que você fala, cara, Deus, não acredito, a tua obediência vai te levar, a tua submissão vai te levar. Pastor, submissão ao quê? Submissão à palavra, mas também submissão ao Espírito de Deus. Escuta que eu vou te falar. Lá no último culto de domingo, já estou terminando, segura aí. Culto de domingo, nós estávamos aqui no mover, nós estávamos aqui no final do culto, e Deus nos deu uma palavra. Eu estava aqui orando e já pronto para encerrar o culto, e Deus veio e soprou no meu ouvido Deuteronômio 28. Eu já sabia do que se tratava, mas não com detalhes, então fui lá abrir Deuteronômio 28. E olha que interessante, Deuteronômio 28, versículo 1. Olha o que Deus fala, e qual que é o contexto aqui, igreja? O contexto é para entrar na terra prometida. O contexto é Deus falando para o povo no deserto, dizendo, se vocês cumprirem com isso que eu estou falando, vocês vão entrar na terra que manda leite e mel, vocês vão viver o novo, vocês vão viver coisas que os olhos não viram, nem chegaram ao ouvido, e nem o coração de vocês conseguiu, vocês vão viver o novo. Quem deseja isso, diga glória a Deus. Olha aqui que Deus fala, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Qual é o contexto? Moisés com as tábuas, escrevendo os mandamentos e entregando ao povo. Obedecendo todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí continua, bendito serás tu na cidade, bendito será no campo, bendito é o fruto do teu ventre, bendita a tua terra, bendito os teus animais, as tuas crias, aí ele vai, aí Deus abre a porteira. Agora, qual é o detalhe aqui, amada igreja? Qual é o detalhe aqui, amada igreja? Isso é para quem obedeceu os mandamentos. Isso é para quem obedecer a palavra. Mas não apenas a palavra. O versículo 2 diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E sabe o que é ouvir a voz do Senhor teu Deus? Não fala apenas de você obedecer ao mandamento, mas fala de você seguir aquilo que o Espírito de Deus te orienta. Se submeter ao comando. Sabe aquela palavra no pé do ouvido? Sabe aquela palavra no pé do ouvido que fala para você, sai fora, não entra nessa sociedade, não, isso não é, sai daí, cara, não vai para essa festa, não vai para essa balada, não vai, cara. Sabe aqueles comandos que vem no pé do ouvido? Quem já ouviu isso, diga amém. Sabe aqueles comandos que vem no pê do ouvido, que você ouve, que você fala, cara, é Deus falando. Só que muitas vezes a gente rebelde e vai. Se nós estivermos dispostos a submeter a palavra, se nós estivermos dispostos a submeter a voz de Deus, bendito será a nossa terra, bendito será tanto na cidade quanto no campo, bendito serão as nossas famílias, o fruto do ventre, bendito será tudo aquilo que nós botarmos as nossas mãos. Se você crê nisso, diga amém. Pastor, e se não for? Se não for, você perde. Se não for, você perde. Mas pastor, Deus tira, irmão. 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz que Deus levantou um homem como rei, Saul. Você consegue entender o privilégio desse homem? A nação de Israel queria um rei. Todas as outras nações tinham rei, Israel não tinha. O rei era o próprio Senhor. Só que eles pedem um rei.
Tudo bem, Samuel, que era o sacerdote, fica chateado. Deus fala: Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando vocês, estão me rejeitando, mas eles querem um rei, eu vou dar um rei. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul. Diga comigo, Saul. Foi Deus quem escolheu, não foi os homens, foi Deus. Deus olhou, Saul veio, Saul ficou cheio do Espírito Santo, profetizou. Saul, primeiro rei de Israel. Só que a Bíblia diz que lá no capítulo 15, já depois que o coração de Saul já estava estranho, a Bíblia diz que antes de ele ir para a guerra contra os amalequitas, Samuel chega e fala assim: ó Saul, uma direção de Deus para a tua vida. Você vai para a guerra, Deus vai te dar vitória, mas você mata todo mundo, extermina, acaba com o mal. É para matar tudo, matar os animais, não é para ficar ninguém. Está lá na Bíblia, depois você lê lá. Samuel fala: tá bom, ou Saul fala: tá bom, Samuel, beleza. A Bíblia diz que Saul vai para a guerra. Só que a Bíblia diz que quando ele chega na guerra, Deus dá a vitória. Só que a Bíblia diz que ele traz o rei vivo e ainda traz alguns dos animais vivos para dentro do arraial. A Bíblia diz que Samuel chega lá. E aí, Saul, tudo bem? Saul vem: a paz do Senhor, pastor, tudo bem, tudo bem. E aí, cara, você fez aquilo que Deus mandou você fazer? Você fez aquilo que você sumiu? Não, sim, foi bênção, foi Deus fez e tal. Versão. E aí Samuel fala assim: e que barulho é esse de mungido de boi que eu estou ouvindo? Que barulho é esse de animal que eu estou ouvindo? A Bíblia diz que Saul fala assim: não, Samuel, sabe o que é? É que eu vi que os animais eram bonitos, então ao invés de matar como Deus mandou, eu trouxe eles para oferecer a Deus, eu trouxe eles para entregar a Deus. A Bíblia diz que Samuel fala assim: hoje você perdeu o trono de Israel que estava sobre a sua vida, os seus descendentes iriam ser rei no seu lugar. Hoje você perdeu isso, por quê? Porque não obedeceu ao Senhor, porque não se submeteu ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel fala assim: Deus já levantou um outro homem para ser rei no seu lugar. Escuta o que eu vou te falar, igreja. O que Deus tem para nós é bom. Pena que ninguém creu, né? Ninguém disse amém. O que Deus tem para nós é bom. Amém? O que Deus tem para a tua vida é bom. O que Deus tem para os teus relacionamentos é bom. O que Deus tem para o teu ministério é bom. O que Deus tem para a tua empresa é bom. O que Deus tem para os teus filhos é bom. Mas nós precisamos estar dispostos a ouvirmos e obedecermos a Deus e a palavra dele. Senão, nós corremos risco, assim como Saul e tantos outros, nós corremos os riscos de perder aquilo que Deus tem, que é bom para as nossas vidas. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça por um momento. Se estiveres dispostos a obedecer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da terra, bendito o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Nós temos recebido muitas palavras de que aquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai prover, é algo que vai muito além daquilo que nós poderíamos pensar ou imaginar, até mesmo daquilo que nós merecemos. Só que nós estamos vivendo um tempo chave em meio a tudo isso. E a impressão que eu tenho é que Deus ele está começando a separar o trigo do joio. Deus está começando a separar. Na verdade, Deus já começou a separar o trigo do joio. E eu não estou te falando isso fora da igreja, eu estou falando dentro da igreja também. Deus está separando o trigo do joio. É um tempo de alinhamento, não apenas aqui em Maceió, mas em todo lugar. Deus está trazendo um tempo de alinhamento. Aqueles que são mais sensíveis, têm mais maturidade, conseguem entender e perceber isso que eu estou falando. É a mão de Deus movendo, é a mão de Deus, é a mão de Deus arrumando a casa, é a mão de Deus agindo em todas as coisas. E os remanescentes fiéis, aqueles que
têm convicção em Deus, aqueles que têm maturidade, aqueles que têm discernimento, aqueles que estarão dispostos a obedecer aos mandamentos e à voz do Senhor, esses irão receber do Senhor heranças. Esses irão receber do Senhor. Nessa noite eu quero falar com você que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira, 10ª, 20ª vez. Com você que ainda não tinha uma aliança com Jesus. Com você que nessa noite não quer sair deste lugar sem antes ter convicção dessa aliança. Talvez você já andou na presença, talvez você já viveu coisas com Ele, talvez você já participou de alguns ministérios, mas se afastou, o mundo te atraiu, você se frustrou com a igreja. Mas nessa noite você sabe que é momento de voltar. O discernimento dos tempos te fala isso, grita isso dentro de você. O momento é tempo de voltar. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que quer novamente andar nos caminhos do Senhor, eu quero fazer uma oração, e você que quer isso, eu gostaria que você repetisse essa oração aí mesmo no seu lugar. Aí mesmo no seu lugar. Mas para isso, coloca a tua mão sobre o teu coração nessa noite, aleluia. Coloca a tua mão sobre o teu coração nessa noite. Você que deseja isso, repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus erros. Eu me arrependo dos meus erros. Eu me arrependo das minhas precipitações. Eu me arrependo das minhas precipitações. Dos meus pecados. Dos meus pecados. E eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder tempo. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Por isso, hoje, eu confesso com os meus lábios. Eu confesso com os meus lábios. Jesus Cristo, o meu único Senhor. E o meu Salvador. Continua com a tua mão sobre o teu coração. Pai, nessa noite eu quero orar sobre a vida desses homens e mulheres. O Senhor é Deus e o Senhor sabe exatamente cada contexto aqui. O Senhor sabe das guerras, das lutas, dos desertos que o teu povo tem enfrentado. Mas eu sei também que o Senhor prova o coração antes de colocar na terra prometida. A minha oração é: vem com a tua graça sobre a vida desses homens e mulheres. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nesta hora possa vir sobre essas vidas, trazendo a convicção da tua presença, a convicção do teu perdão, a convicção de um novo tempo sobre a vida deles, ó Pai. Como igreja nós oramos, nós cobrimos e intercedemos a vida desses irmãos e recebemos eles no teu reino, e fazemos isso no nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Aplauda o nome dele então. Aplauda o nome dele então. Aplauda o nome dele então. Aleluia. Aplauda Jesus Cristo. Você que entregou a vida para Jesus, você que fez essa oração, no final do culto nós teremos esse pessoal que é do Boas-Vindas. Eles estarão ali atrás na saída do prédio, no balcão. Se você deseja andar conosco, se você deseja fazer parte dessa família, conhecer mais sobre o ministério, não vá embora sem antes procurar um deles. Eles querem te auxiliar nesse processo, eles querem te ajudar para que você possa saber como se envolver nesse ministério. Nós já vamos terminar esse culto, nós estamos com 6 minutos além do tempo, mas eu quero antes levantar mais um altar de adoração ao Senhor. Se coloca de pé no teu lugar. Se coloca de pé no teu lugar. Se você puder, fecha os teus olhos. Se entrega a Ele na tua adoração. Se entrega a Ele na tua adoração. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser nessa hora se prostrar diante dEle, se prostra. Contanto que você adore a Ele, adora a Ele, adora a Ele. Santo, 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 vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. O meu orgulho me tirou do jardim. Vamos, igreja! Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Vamos, vamos! Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganhar, de graça o recebe. Diga! Eu quero conhecer Jesus.
Levanta as tuas mãos. Diga o nome dele. Yeshua. Mais uma vez, Yeshua. Aleluia, aplauda forte ao nome de Jesus. Aleluia. O que Deus tem para as nossas vidas é bom, mas para isso nós precisamos estar dispostos a fazer aquilo que nos cabe. Eu preciso estar disposto a fazer aquilo que me cabe. Minha família precisa estar disposta a isso. Há um novo tempo sobre nós. E esse novo tempo não fala apenas do ministério. Esse novo tempo fala a respeito de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que nós vamos viver nesse novo tempo. Se você crê nisso, levanta a tua mão bem alto. Aleluia. Nós oramos para que o Senhor, antes de qualquer coisa, tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes falhamos, erramos em pensamentos, condutas, atitudes, falhamos na fé. Mas nós louvamos ao Senhor, que é um Deus bom, que és um Deus benigno, um Deus de amor, e que nos dá a oportunidade de todos os dias fazermos o que é certo. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos capacite, nos dê graça, Pai, nos dê graça, a graça que nos capacita, a graça que fez do apóstolo Paulo entender que quando está fraco é que está forte. Nos dê graça, Pai, para podermos entrarmos nessa terra, nesse novo tempo, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua mão nos conduza, que a Tua palavra nos instrua, e que o Teu amor nos envolva. Não apenas o Teu amor por nós, mas nós também possamos manifestar o nosso amor pelo próximo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Declare comigo: porque se Deus é por nós, porque se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? O Senhor é meu pastor, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. nada me faltará. Agindo Deus, nesse novo tempo, ninguém me impedirá. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos... Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e as comunhões do Espírito Santo estejam com vocês. Não falta por nada o culto de domingo. Nós vamos estar continuando essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai continuar nos ministrando. Deus abençoe. Dá mais uma poderosa salva de palmas a Jesus. Deus abençoe. Valeu, valeu.